Nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, última sessão do capítulo 12. Deus tem nos dado o privilégio de caminharmos nesse texto. Alguns meses começamos Atos 1 e hoje terminamos o capítulo 12, se o Senhor permitir, prosseguindo, sempre adiante. Atos 12, verso 20 até o verso 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido do traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, como o Senhor fez hoje pela manhã, falando conosco na pregação da palavra, rogamos a Ti, Senhor Deus, com o mesmo Espírito, fala-nos novamente pela noite, Senhor, porque mais outras áreas da nossa vida precisam ser tratadas. Trata-nos então, Senhor Deus, por meio da pregação do Teu Evangelho, explicado, aplicado e confrontado com o nosso coração. Nos dá um espírito de quebrantamento, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, e dá intrepidez ao pregador que o Senhor levantou. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós temos muitos defeitos, irmãos, mas talvez o maior defeito da raça humana, e isso está muito ligado até com a primeira vez em que pecamos, é o defeito ligado ao orgulho do coração, a soberba, em não sabermos quem nós somos exatamente. Se você observar, todos os animais cumprem a missão que lhes foi dada. O cachorro não tem dificuldade em fazer o que Deus mandou, o gato, cada animal do campo, eles fazem exatamente o que Deus mandou. E um não quer ser o outro. O leão não quer ser o gato não quer ser a vaca, não existe esse tipo de divergência entre eles. Cada um faz exatamente o que Deus mandou. O único ser criado que não consegue se conformar com a sua posição é o ser humano. Deus disse: Adão, toda árvore do jardim é tua, só uma, somente uma, você não pode comer. E aí veio aquele que é soberbo por natureza, por definição ele é soberbo desde a queda. Satanás veio como uma serpente e disse: você vai se submeter a isso? Você não quer ser feliz? Quer dizer que então Deus agora lhe colocou no mundo e ele começa a lhe dar limitações. Então esse Deus não é tão bom quanto parece, porque ele lhe limita. Ele não quer que você seja feliz, porque o medo que ele tem é que você seja igual a ele. Isso inflamou o coração de Adão e de Eva até o ponto de eles disserem: é verdade. Por que não podemos ser iguais a Deus? Por que não podemos ter a mesma posição de Deus? Por que não podemos fazer o que dá na nossa cabeça? Por que nós temos que ser submissos à lei? Por que não podemos ser autônomos de fazer lei para nós mesmos? E ali iniciou-se a derrocada do homem. O primeiro pecado no céu foi ligado à soberba. O primeiro pecado na terra estava também ligado à soberba.
A Bíblia é enfática em falar sobre esse ensino. Abra comigo, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Observe, o texto não está dizendo que a soberba pode preceder a ruína, mas a soberba certamente precede a ruína. O orgulhoso, o soberbo, ele está fadado à queda. É algo que é claro na Escritura. Agora vá comigo para o mesmo livro, capítulo 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Veja, o que não busca a honra vai obter honra, mas o que busca ser honrado, esse vai ser destruído. Mateus capítulo 7, verso 21. A advertência do Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual é a iniquidade aqui? Não fazer a vontade do Senhor, ou seja, não se submeter à soberania de Deus, porque os que vão entrar dizendo Senhor, Senhor, são aqueles que se submetem à vontade do Senhor. Mas o que chega dizendo, porque eu fiz, porque eu operei milagre, porque eu preguei, porque eu isso, porque aquilo, esse é soberbo. Porque ele pensa que pode alcançar a salvação sem Cristo. Isso é a raiz da soberba. Ainda mais um texto, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, apenas o verso 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja, Deus freia o soberbo, mas ele concede graça aos humildes. E último texto, primeira carta de Pedro, logo em seguida, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mais uma vez está sendo citado aqui o Provérbio capítulo 3, verso 34. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao que é humilde. O pensamento que vem em seguida é: o que é que eu tenho na minha vida para ser soberbo? Quando você vê alguém que é rico e ele é soberbo na riqueza dele, isso é terrível, porque ele não dá glória a Deus que concedeu a riqueza. Mas de certo modo você diz: não, o sujeito ele tem muita coisa, ele há do que se gloriar de maneira errada, pecaminosa, mas ele tem alguma coisa. Mas o que mais nos revolta é quando nós olhamos para alguém que é pobre e não tem nada, e é uma pessoa altiva de coração. Ela anda com o nariz empinado, ela é extremamente criteriosa com tudo, absolutamente tudo, quer sempre, né, toda a atenção para ela. Isso é a soberba de coração.
É o pobre que não consegue se ver no lugar de pobreza, porque ele acha que ele deveria ter uma posição diferente. É exatamente isso no campo espiritual que acontece. Nós somos miseráveis, irmãos, e pensamos que deveríamos ter alguma coisa de Deus que Deus não nos deu ainda. Dessa maneira, nos fazemos como Herodes no capítulo 12 de Atos, que tendo uma posição elevada, né, diante da sociedade, não se contentou com a posição que lhe foi dada. E por ser populista, como já vimos, era um governador muito populista do Império Romano, ele queria cada vez mais glória para si. E ele estava determinado a fazer qualquer coisa para ser mais glorioso. A saga de Herodes aqui começa no verso 1 do capítulo 12, quando é dito: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Em seguida vai ser narrada a prisão de Pedro. E é dito que ele mandou prender Pedro, né, perto da Páscoa, né, e aí, né, todos os judeus ficaram do lado dele. O narrador ele está nos dirigindo, né, para contar, para descrever como se deu a derrota, a queda de Herodes. Não é do dia para a noite. Você não é soberbo e no outro dia cai. Mas a queda ela vai sendo construída. Porque você não dá freio ao seu coração. Seu coração é cada vez mais orgulhoso. Você confia cada vez mais em si para a salvação. Você é muito justiceiro. Você é legalista. E você cada vez mais impõe peso sobre si e sobre os outros. Até o ponto que você cai. Você não consegue se contentar com sua posição social e você quer ascender a força, você quer de alguma maneira mostrar que você pode ter ou tem sem não ter nada, e isso ao longo do tempo vai sendo construída a derrota. Primeiro ele mata Tiago, depois ele prende Pedro. É interessante porque aí a história dá uma parada, né? Porque vem a soltura de Pedro, o anjo é enviado, Pedro é solto miraculosamente. A descrição de Lucas, os irmãos lembram, ele vai descrevendo cada porta se abrindo. Ele diz: eu tinha 2 cadeias e estava dormindo, o anjo veio, tocou em mim, então as cadeias se abriram e eu que estava dormindo levantei. Veja, é como que na salvação, que você está preso, algemado ao pecado, e você sai da morte para a vida. As amarras são quebradas e você se levanta. E aí Pedro ele vai descrevendo cada uma etapa. No primeiro cancela abriu, depois o segundo portão, depois o terceiro portão abriu automaticamente, mostrando que as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja. Cada porta dessa vai se abrir e a igreja vai passar. Essa é a imagem adequada desse texto, porque as portas do inferno é que estão fechadas para não serem assaltadas, e a igreja está empurrando a porta, não o contrário. Não é que a igreja está sendo atacada e as nossas portas estão fechadas e a gente atrás tentando segurar, porque muito crente pensa nisso. Herodes tentava atacar a igreja, homem glorioso, e pensava que tinha todo o poder, mas a igreja estava abrindo as portas, Deus estava abrindo as portas para o crescimento da igreja. Essa é a imagem da saída de Pedro ali, né, daquela prisão. E no outro dia, quando os guardas se dão conta da fuga, Herodes fica extremamente irado. Veja o verso 19. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. Certamente apanharam bastante, talvez até foram mortos. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, humilhado. Aquele que tentou se exaltar foi humilhado. Mas ele não para. Essa é a transição do verso 19 para o 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro. Veja, ficou de lado agora Pedro. Pedro foi solto. Mas agora há um outro problema. Herodes ainda é governador, tem muito poder sobre as mãos. E o povo de Tiro e Sidom, essa região hoje é conhecida como Líbano, né? É a região do Líbano ali no Oriente Próximo. E essa região de Tiro e Sidom
dependia diretamente de Herodes. Observe que é dito: porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Por quê? Porque a sua terra se abastecia do país do rei. É tudo que um homem orgulhoso quer. Alguém que dependa dele. É tudo que uma pessoa orgulhosa quer. Manter os outros sob o seu poder. Pastores orgulhosos desejam ter o povo sob o poder deles. Eles precisam de mim. A igreja precisa do pastor num sentido, mas Deus pode mandar outro pastor. São os pais que, de alguma maneira, escravizam seus filhos, porque eles precisam de mim. E principalmente é o governo que se levanta e sabe que o povo precisa dele. E quando o povo está passando fome, que é o caso aqui, ele diz: venham todos a mim, eu vou alimentar o povo. A discussão é a seguinte: Tiro e Sidom eram abastecidas, pela região onde Herodes era o governador. Por algum motivo houve uma divisão, houve um problema muito sério entre essas duas regiões e Herodes. De alguma maneira tiveram um problema muito sério. E agora eles estão passando dificuldade para serem abastecidos. Então, o que é que a gente faz? Vamos nos reconciliar com ele. O que é preciso para se reconciliar? O que eu preciso fazer para ter a mão do rei ao meu favor? O que é que eu vou fazer agora? Tinha um camarista chamado Blasto, um servo do rei. E aí, alguns comentaristas vão dizer que por meio de propina e suborno, corrupção, que não é coisa da nossa época, eles chamaram esse homem Blasto e disseram: como é que a gente faz aqui para a gente reconciliar com Herodes? Sempre o caminho, do desvio. Como é que eu vou fazer para encontrar o rei? Com quem é que eu preciso falar? Veja, esse tipo de coisa não é pecado. Mas é quando você está disposto a se submeter a qualquer coisa para ser amigo do rei, para ter as benesses do rei. Então você paga. Então você corrompe. Não é por outra coisa, é porque você quer ter o privilégio de estar do lado do rei. E esse privilégio foi vendido. Vamos nos reconciliar, está resolvido. E aí é marcado um momento para reconciliação. Um rei que era muito grande, mas que tinha acabado de ser humilhado, e agora tem a oportunidade de se levantar novamente, porque um povo estava precisando dele. Então, quando foi marcada essa reconciliação, veja o verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado num trono, dirigiu-lhes a palavra. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, do primeiro século, um historiador judeu, que ele escreve muito sobre questões que aconteceram no Novo Testamento. Ele é um dos historiadores mais respeitados de toda a raça humana. E esse homem tem um livro chamado Antiguidades. E nesse livro, Antiguidades, um dos volumes, ele vai citar exatamente essa história de Herodes. Eu li, um dos comentaristas transcreveu, e eu li lá a descrição do que aconteceu com Herodes, uma coisa impressionante, exatamente batendo com o que a Bíblia está dizendo aqui. Diz que nesse dia, quando foi marcado a reconciliação entre Herodes e Tiro e Sidom, o que é que aconteceu? Herodes colocou uma veste, esse que é chamado aqui trajo real. José, ele vai descrever esse trajo real, que era todo de prata. Ele foi costurado todo com prata. E ele era reluzente. Isso foi dado durante o dia. E você imagine um homem todo vestido de um traje único de prata, no sol do dia, e aquele sol refletindo na prata como um espelho. Diz que a visão era tão gloriosa que é como se ofuscasse a vista dos que estavam ali abaixo. Como muitas visões que os servos de Deus tiveram de Deus e não conseguiram ver o seu rosto,
porque ninguém consegue olhar para o rosto de Deus. Esse homem, sabendo disso, porque Herodes era judeu, ele tenta forjar uma veste que seja a veste gloriosa de Cristo, para que seja ofuscada à vista dos homens, e eles, de cegos que estão, não consigam compreender que aquilo é um homem e não Deus. Verso 22, o povo vai chegar à triste conclusão. E o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. Essa é a conclusão. Nós precisamos de comida. A quem nós vamos pedir? A Deus. Nós precisamos de reconciliação. A quem nós vamos pedir? A Deus. E quando Deus aparece, Ele é algo glorioso, tremendo, grandioso. Mas não era um Deus, era um ídolo. E o povo se curvou perante o ídolo porque tinha fome. Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus Cristo. Primeira tentação é, verso 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No verso seguinte, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vejam como é que o diabo começou a tentação. Ele não começou no culto. Ele não começou dizendo: adore a mim. Ele primeiro diz: eu posso lhe dar comida, eu posso lhe dar emprego, eu posso lhe dar um casamento, eu posso dar uma boa pessoa para viver com você, eu posso lhe dar ascensão na sua profissão, eu posso lhe dar alegria. E ele vai oferecendo, e o povo de Deus vai se submetendo. E diz: é a voz de Deus, quando na verdade é um ídolo. O Brasil é mestre nessas coisas. Um dia um homem que julga ser a alma mais honesta da nação, sujeito inclusive preso, ele disse que iria acabar com a fome do Brasil. A única fome que ele acabou foi a fome de poder. O que é que ele oferecia? Não só ele é um exemplo do caos da nossa sociedade, mas ele prometia comida. E a cegueira é tão grande, irmãos, que roubaram, acabaram com o nosso país. Desemprego absurdo, pessoas passando fome, e muitas dessas pessoas que estão passando fome por conta daquilo que foi feito lá atrás, elas agora pedem a volta dele, porque ele vai nos dar novamente comida. Ele é o salvador desse país, ele vai voltar para dar comida. Ele está preso, mas porque o povo quer receber as benesses do Estado, eles fazem todo tipo de reconciliação e conchavo para trazer de volta o que eles pensam que receberam de bom. As propostas de Satanás são exatamente essas.
Ele lhe promete vida, o que ele entrega é morte. Ele lhe promete prosperidade e você fica cada vez mais pobre. Ele lhe promete prosperidade em todos os sentidos e você vê sua vida completamente arruinada. E quando você está arruinado, o que você quer é mais dele. É viciante isso, irmãos. Quanto mais o povo é enganado, mais eles querem. Quanto mais o povo é ludibriado, mais eles querem. Porque é o poder do homem glorioso que se levanta como Deus. Assim foi Herodes. Qual o problema aqui de Herodes? Foi o povo que disse que ele era Deus. Ele não disse que ele era Deus, veja só. Ele não disse eu sou Deus. O povo diz, aí os comentaristas dizem, mas ele não fala nada. Ele gostou daquilo ali. Ele sentiu o sabor do poder e gostou. Aqui, irmãos, é o perigo da sua posição. Se você crescer, se você tiver dinheiro, se você tiver status, se você tiver poder, as pessoas vão vir para perto de você. E muitos vão criticar, é bem verdade, mas muitos vão lhe bajular. Esse aqui é o meio do bajulador. A Bíblia proíbe a bajulação. Eles estavam ali, você não é mais um homem, você é Deus. O cuidado que o pregador tem que ter. Ouvir o elogio, mas lembrar que a glória é do Senhor. Porque senão isso vai enchendo o nosso coração, irmãos. Porque você faz uma coisa bem feita. Porque você faz algo que é melhor do que os outros fazem. E você vai dando vazão a isso, você não dá freio no seu coração. Veja, não estou dizendo que você não recebe elogio de jeito nenhum, manda a pessoa se calar. Mas é que você não pode, se o elogio passar do limite, você pensar e ver que aquilo ali é bajulação, você tem obrigação de dizer, não, a glória não é minha, a glória é do Senhor. Em qualquer área da nossa vida. Esse foi o grande erro de Herodes. Ele gostou de ser comparado a Deus. Então o texto continua no verso 23. No mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Já foi motivo até de uma música, né? Essa ideia de não dar glória a Deus, então ele vai ser comido de vermes. No meio pentecostal isso é até irônico, não é isso? Porque o que é que o sujeito acha? Não dar glória a Deus é você no culto não ficar dando glória. Então dê glória, o pessoal vai repetindo glória, 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 porque se você não der glória, você vai ser comido de verme. Isso é uma das piores teologias que eu já ouvi na minha vida, porque é tudo menos isso que o texto fala. O texto não cita absolutamente nada disso. Qual é a glória que tem que ser dada aqui? É a posição de Deus tem que ser preservada. Então, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Veja, quem foi que libertou Pedro? Foi o anjo. Quem foi que feriu Herodes? Foi o anjo. Quem são os anjos? Se você voltar comigo para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 1. Diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. É daí onde vem a figura de que Deus é o Senhor dos exércitos, porque Ele criou os exércitos. O que é isso? O que isso quer dizer? Deus criou um exército para si, os anjos. São, como a carta aos Hebreus vai nos ensinar, são mensageiros de Deus, portadores da palavra de Deus, no sentido de ordem, não no sentido de evangelização, mas no sentido das ordens do Senhor. Então Deus é o Senhor dos exércitos, porque Ele tem exércitos prontos para agir, exércitos de juízo e exército de misericórdia, exército para socorrer e exército para punir.
Então, o Deus que criou os exércitos, e é o Deus que é chamado Senhor dos exércitos, em todas as vezes que Israel vai batalhar, é o Deus que enviou o exército, ou um anjo, um exército de um anjo só, para libertar Pedro. E é o mesmo Senhor dos exércitos que agora manda um anjo para punir Herodes. Eu não tenho dúvida que o anjo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem liberta e é Ele quem julga. Ele que derrama misericórdia e Ele que derrama o juízo. O juízo está sobre as mãos de Cristo. Mas não foi só o anjo que foi enviado, porque o texto diz: porque não deu glória a Deus, verso 23, ele foi comido de vermes. Aqui está o segundo exército de Deus. Porque quando o Faraó ouviu da boca de Moisés dizendo: liberta o meu povo, deixa aí o meu povo para que me adore no deserto, Faraó 10 vezes disse: não, não irão, não irão, e todas as vezes vinha uma praga, mosca, sangue, gafanhoto. Toda vez que ele dizia: não darei glória a Deus, um verme, uma praga, para deixar claro que Deus julga aquele que é soberbo e resiste às suas ordens. O que é que está acontecendo aqui com Herodes? O texto diz que ele é comido de vermes. Agora eu vou citar mais uma vez Flávio Josefo no texto que eu li. Ele diz que o que aconteceu com esse homem aos 54 anos de idade, ele é detalhista assim nas informações, morreu aos 54 anos de idade, no dia em que ele estava perante o público, isso foi em público, ele estava ouvindo o povo dizendo: não é voz de homem, mas é voz de Deus. Ele foi se insuflando com aquilo ali durante o seu discurso, e Josefo diz que ele foi tomado de uma dor no estômago, muito forte, que o fez levar ao chão, e ele morreu diante de todos. E a Bíblia explica, Lucas sabe, ele foi comido de vermes. Matthew Henry vai dizer: porque no nosso corpo, o que nos faz viver também pode nos fazer morrer. Muitos vermes no nosso corpo, e nós ainda vivemos. Mas um dia, quando morrermos, esses vermes vão tomar conta do nosso corpo. E esse vai ser o destino do nosso corpo. Vai completamente se decompor. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo com que o povo veja, diante dos seus olhos, o que vai acontecer na eternidade com aquele que é soberbo. Vão ser comidos de vermes, porque não deram glória a Deus, porque não se submeteram ao Senhor, o seu ungido. Lembre-se do Salmo 2: se ensoberbeceram e serão comidos de vermes. O que aconteceu com Herodes em vida é o que acontecerá com todos os ímpios na eternidade. Eles vão ser cada vez mais comidos por dentro, não só no corpo, mas vão ter seu corpo e sua alma sendo comido por verme durante toda a eternidade, se não se submeterem ao Senhor, o anjo do Senhor. É por isso que é citado aqui o anjo que vem, o exército do Senhor. Ele morre diante de todos. Aqui acabou. Você nota o governo glorioso que nunca vai acabar, o império que vai ser para sempre. Foi assim com Faraó. Acabou. Virou páginas de livros velhos. O império do Egito. Isso foi também assim com a Babilônia. Virou história para se contar. Nabucodonosor pensava que era Deus, mas não deu glória a Deus e se perdeu na história. Foi assim também com a Síria.
que devastava tudo por onde passava. Foi assim também com o Império Persa, com o Império Medo, com o Império Romano. Foi assim com tantos homens que se levantaram, e vai ser sempre assim. Quando alguém deseja a glória de Deus, precisa saber, Deus não divide a sua glória com ninguém. Acabou o império, o homem morreu, não sobra nada. É por isso, irmãos, que nem vale a pena buscar glória para nós mesmos, nem dar a glória que é de Deus a ninguém. Você não pode trocar a glória de Deus e dar a outra pessoa. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser quem for, pode ser sua namorada, seu cônjuge. Se em algum momento ele tenta lhe tirar dos caminhos do Senhor para não fazer o que Deus manda, lembre-se, você precisa aprender a se submeter ao Senhor em primeiro lugar. Lembre-se, quando Paulo vai ensinar o que é submissão na carta aos Efésios, ele diz: a mulher deve ser submissa, né, ao seu marido como ao Senhor, ou no Senhor. O marido deve amar a sua mulher no Senhor. Os filhos devem obedecer a pai e mãe no Senhor. O servo deve obedecer ao seu senhor no Senhor. E o Senhor deve aprender o seu senhorio no Senhor. Essa sempre é a referência ao Senhor, porque a Ele seja dada toda a glória. Nós não vivemos, irmãos, não somos sustentados pelo governo, não podemos ser sustentados pelo governo, nem por ninguém. Princípio que Paulo ensinou em Atos capítulo 17, porque nele vivemos e existimos. Nele você vive, se alimenta e existe. E aí vem a virada do texto, verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Veja, aqui no próprio português você já dá para entender que vinha uma sequência, a descrição da queda de Herodes até que ele morreu. Aí quando ele morreu, o homem que perseguia a igreja, aquele que queria calar a boca da igreja, matando Tiago e prendendo Pedro, morreu. O que se dizia Deus. Entretanto, né, a conjunção adversativa lá no grego é muito forte, né, que é usada, né, completamente o oposto do que acontece. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ao contrário do que queria Herodes, mesmo perseguindo, Deus foi lá e matou ele. Enquanto isso, a palavra de Deus que ele queria calar crescia e se multiplicava. Não adianta a oposição do mundo, a igreja vai continuar crescendo e se multiplicando. Não adianta o governo da nossa época, que já tentou por muitas vezes no Congresso Nacional, Supremo Tribunal, sempre com leis, interpretação de leis que são contrárias à palavra do Senhor, e tentam nos calar todo dia, militando contra essa causa. Não adianta se levantar contra a causa do Senhor. Como bem disse Gamaliel, porque se essa causa é de Deus, nada pode parar. Me chama a atenção a maneira como que a igreja está sendo descrita aqui, o crescimento. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Porque essa é uma expressão comum em Atos. A igreja crescia e se multiplicava. E os que haviam de ser salvos estavam sendo salvos. Esse é como que um refrão de todo o livro de Atos. Porque tem uma perseguição, né? Você tem a perseguição lá em Ananias e Safira. Você tem a perseguição, né, dentro da igreja, murmuração, problema e morte. Toda vez, o final de cada história dessa, o final é: a igreja crescia e se multiplicava. Mas aqui a estrutura mudou. Não é a igreja que está crescendo e se multiplicando, mas é a palavra do Senhor que cresce e se multiplica. Um comentarista tomou essa expressão e disse: veja que coisa interessante. Porque a palavra
ela está tão ligada à igreja que Lucas tem a capacidade de, na hora de comentar o texto, ele troca uma palavra pela outra, ele troca igreja por palavra. É como Cristo que troca pão por corpo e vinho por sangue, porque a substância não vai mudar, mas o significado está tão ligado à coisa significada que você chama uma coisa pela outra. Quando você escreve o número 2, o número 1, e você pergunta o que é isso aqui, a pessoa vai dizer um 2. Esse é um teste que é feito muitas vezes em aula de apologética, e você apaga o número 2. E agora? Onde está o 2? Aí você diz, não, o 2 não está mais aí. Olha, então 2 é aquele símbolo? Não, aquilo ali aponta para alguma coisa que é abstrata, que existe. É uma lei de Deus, o 2 existe a partir da constatação, mas ali é um símbolo. Pão é um símbolo. O vinho é um símbolo. A palavra simbolicamente expressa o que é a igreja. Porque igreja e palavra são duas coisas tão semelhantes que você pode dizer que o crescimento de uma é o crescimento da outra. Logo, isso me fez pensar durante a semana que crescimento de igreja só é possível quando há pregação da palavra. Porque, veja, se pode se chamar igreja ou palavra, se são coisas tão unidas que você fala do crescimento de uma e troca pelo nome da outra, é porque todo crescimento de igreja é crescimento na palavra. Não existe crescimento da igreja fora da palavra. Então, se alguma coisa que é chamado ajuntamento de pessoas, se isso cresce sem palavra, eu posso dar qualquer nome, menos igreja. Eu posso chamar isso de qualquer coisa, menos de igreja. Se não tem palavra, não é igreja. E se há crescimento sem palavra, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Porque essas coisas estão tão unidas que você pode trocar o nome de uma pela outra. E é por isso que nós devemos zelar, irmãos, pela pregação da palavra. E dizer no nosso coração todo dia, Senhor, abençoa para que no próximo domingo a Tua palavra seja pregada. Precisa ser a nossa oração diária. Na segunda-feira, quando você se acordar, Senhor, a palavra do Senhor, não aparta a Tua palavra de mim. Senhor, abençoa o próximo domingo a pregação da Tua palavra. Dá intrepidez, dá saúde ao pregador, dá vigor físico e espiritual, para que ele continue pregando a palavra. Porque assim haverá crescimento e multiplicação da igreja. O último versículo vai dizer justamente isso. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Antioquia virou um ponto de encontro ali dos missionários, uma ponte para todas as igrejas. Barnabé vai sair com Paulo, depois eles vão se dividir, e você tem um crescimento da igreja dessa maneira. Mas me chama a atenção que aqui é citado João, apelidado Marcos. Isso é como um discípulo que estava sendo formado ali. A igreja crescia, se multiplicava pela palavra, mas mais homens precisavam ser treinados na palavra. Então, durante o período que os apóstolos passaram ali em Antioquia, eles treinaram esse homem, que agora vão com eles voltar para Jerusalém. E lá ele vai ser usado muitas vezes, de muitas formas. Marcos vai ser usado. Para que a palavra continue se multiplicando, é preciso criar nova liderança. Mais presbíteros, mais pastores, mais diáconos, para o bem da igreja. É preciso, irmãos, nova geração de líderes.
Senão a igreja vai crescer uma geração e vai estagnar. Então é preciso, irmãos, dar estrutura para os jovens que querem de alguma maneira exercer e tem chamado para isso, para exercer um ofício na igreja. Não só estrutura financeira, a gente sempre se apega a isso, mas estrutura de aconselhamento, estrutura de ânimo para que o jovem que diga assim: eu quero um dia ser um presbítero da igreja, que ele possa ser treinado, e se ele for vocacionado e a igreja escolher, ele possa exercer bem o presbiterato e a diaconia. Porque só assim a igreja vai continuar crescendo e se multiplicando. Por fim, eu queria chamar a atenção, irmãos, ainda para a igreja de Antioquia. Porque ao final do capítulo 12 a gente pôde ver, em Antioquia houveram muitos milagres, muitas conversões, mas em meio ao crescimento substancial da igreja, também houve morte dos ímpios e grande tribulação sobre a igreja. É preciso lembrar disso, irmãos. O crescimento não quer dizer uma paz que a igreja vai viver, que não tem nenhum tipo de tribulação. Mas se o crescimento é na palavra, vão haver tribulações, perseguições, pessoas que falam mal sobre a igreja. Mas nada importa. Nós prosseguimos pregando o evangelho, formando nova liderança, humilhando o nosso coração e retirando de sobre nós a soberba. Somente aquele que é réprobo de coração não se humilha diante do Senhor. Você pode estar pensando, mas quantos são os soberbos? E amanhã, quando você começar a trabalhar, você vai ver muita soberba no coração dos homens. Ontem eu presenciei uma das experiências mais tristes diante de um homem soberbo, um homem com poder de juiz, quis humilhar, não foi diretamente comigo, determinada pessoa estava lá e o juiz quis humilhar aquela pessoa. Por conta de 5 minutos que uma cerimônia ia começar, ele diz, eu tenho autoridade, eu vou embora. Eu deixo vocês tudo aqui, eu vou me embora, para que as pessoas possam pedir, humilhar-se. Por favor, fique, não vá embora. Nós precisamos de você. Você entende? Esse tipo de gente que é soberbo, isso não tem nada a ver com o evangelho. Agora é triste quando é um ímpio, mas é pior quando é com um crente. Pastores soberbos. Veja só, o sujeito prega a palavra, ele é orgulhoso. Ele vai pregar, o que é que sobra do evangelho se eu tirar a humildade? Porque Cristo se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou, e o que prega ele, a palavra dele é soberbo. É óbvio que todos têm soberba no coração, mas é o sujeito que vive com a soberba nas suas palavras e no coração. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono, não somos só nós, mas você também. Cuidado com a soberba do seu coração. Não tenha uma imagem sobre você superior a que você é. A Bíblia diz quem você é: pobre, cego e nu. Mas ela diz também onde encontramos riqueza e glória. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda a riqueza nos foi dada em Cristo. Se você tem que se gloriar alguma coisa, se glorie nele. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Eu vou pedir ao presbítero Luciano que nos conduza em oração, pedindo ao Senhor que nos dê um coração humilde.
Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ficamos maravilhados, ó Deus, diante da vitória que a história, o relato bíblico nos apresenta da Tua palavra, em detrimento àqueles homens que se levantam contra o Senhor, aqueles que pretensiosamente, ó Deus, desejam a glória que só pertence a Ti, os quais o Senhor, usando uma ínfima parte do Teu poder, os faz serem comidos de verme. Como é maravilhoso, ó Deus, ver que os homens poderosos dessa terra nada podem contra o Senhor. Que os homens dessa terra, quando se levantam para que somente para que o Teu nome seja glorificado e nós vejamos como a Tua palavra ela prossegue triunfante, Pai. É bem certo, Senhor, que como a Tua palavra nos ensina, o Senhor sairá vitorioso na história. Que no final o Senhor há de subjugar de uma vez por todas todos os Teus inimigos, como vem fazendo ao longo da história, como fez na história contada a nós hoje, Pai. É bem verdade que o Teu povo será vencedor e que o Senhor, Deus, nos coroará junto com o Senhor Jesus Cristo e nos dará a Tua herança, Pai. Mas nós Te pedimos, Senhor, que nos dê humildade para que nada dessas coisas venha nos ensoberbecer, porque nada seria mais contraditório, Pai, que aqueles que foram salvos pelo Evangelho da humildade fossem tomados de soberba e tivessem uma vida altiva nesta terra, Pai. Nos ajuda a ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, que justamente, ó Deus, na sua humilhação foi exaltado. E justamente, ó Deus, foi na cruz do Calvário, dando sua vida pelo seu povo, é que triunfou contra os seus inimigos. Justamente, ó Deus, pela pregação humilde da Tua palavra, que o Senhor vem vencendo todos os Teus inimigos durante a história, subjugando-os e mostrando o Teu poder da Tua igreja, Pai, em detrimento à altivez do mundo. Nos ajuda, Senhor, como o nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos, ter um espírito humilde, sabendo que nada temos em nós mesmos, senão temos apenas aquilo que que recebemos do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos coerentes com essa verdade e que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida humilde, para que nós não venhamos a nos exaltar a nós mesmos, mas que no último dia o Senhor possa nos exaltar como o Senhor fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos em nome dEle. Amém.